O salário do pecado é a morte. Mas Deus, o único ser em todo o universo que é imortal, concederá vida eterna aos seus remidos. Até aquele dia grandioso, a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas debaixo do céu. Não tenhais medo, pois nós sabemos que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, os justos ressuscitados e os justos vivos serão glorificados e arrebatados para o encontro de seu Senhor nas nuvens dos céus, que virá Jesus com poder e grande majestade. A segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, ocorrerá 1000 anos mais tarde. Esse tema promete, não é? Vamos descobrir o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a morte e ressurreição. Não saia daí. O Nisto Cremos está apenas começando. Meu amigo, minha amiga, olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Nisto Cremos. Já estamos estudando e hoje na 26ª crença, 26º episódio deste maravilhoso programa de estudos das Sagradas Escrituras. E aqui está comigo já a Palavra de Deus. Aproveite para compartilhar este link no YouTube Adventistas Rio ou Pr. Emanuel Gonçalves. Você vai se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Também no Instagram, Adventistas Rio, Pr. Emanuel Gonçalves, no Twitter e no Facebook, tá bom? Vamos aproveitar esse momento tão especial para estudarmos um assunto muito profundo das Sagradas Escrituras. Falaremos hoje sobre a morte e ressurreição. Se você puder, onde estiver, vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás de estarmos mais uma vez aqui no Nisto Cremos com o nosso amigo, com a nossa amiga, nosso irmão e irmã internauta, através das mídias sociais, transmitindo esperança e, sobretudo, da palavra do Senhor. Nos ilumine para que possamos juntos compreender a Tua palavra inspirada e o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, morte e ressurreição. Episódio 26º, 26ª crença. Já estamos há 26 semanas, não é? No Nisto Cremos, estudando temas poderosos das Sagradas Escrituras. 26ª crença, morte e ressurreição. Imortalidade, para a gente ter uma ideia do assunto que cada um de nós está estudando, imortalidade ele é o estado ou a qualidade daquilo que não está sujeito à morte. Os tradutores das Escrituras usaram a palavra imortalidade para traduzir como ausência de morte ou incorruptibilidade. Isso é o que significa imortalidade nas traduções do original bíblico. De que modo, então, esse conceito se relaciona com Deus e com os seres humanos? Imortalidade, por exemplo, as Escrituras revelam
que o Deus eterno somente é imortal. Isso está em 1 Timóteo, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 17, que Deus é imortal. De fato, ele é o único que possui imortalidade. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Ele é criado, ele é autoexistente, não é? Ninguém criou Deus, não tendo começo e também não tendo fim. Nós estudamos isso logo nos primeiros episódios desta série do Nisto Cremos. As Escrituras, em parte alguma, descrevem a imortalidade como uma qualidade ou estado que o homem, ou a sua alma, ou espírito possui inerentemente. Os termos usualmente traduzidos como alma é espírito. Ocorre mais de 1.600 vezes na Bíblia, mas em nenhum caso estão associados a imortal ou imortalidade. Em contraste com Deus, portanto, os seres humanos são mortais. A Escritura compara a sua vida como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tiago capítulo 4, verso 14. Eles são apenas carne, vento que passa e já não volta. Salmo 78, 39. O homem nasce, diz a Bíblia, como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Jó, capítulo 14, versículo 2. Tá dando para entender? Deus e os seres humanos, eles diferem acentuadamente. Deus é infinito, os homens são finitos. Deus é imortal, os homens são mortais. Deus é eterno, os homens são transitórios. Tudo é passageiro. Acontece que existe a imortalidade condicional. É bom lembrar esses termos para a gente lá na frente entender justamente e explicar que há dois tipos de imortalidade. A imortalidade condicional, que é bíblica, e como muitos creem, como muitos afirmam por aí, a imortalidade natural, tá bom? Na criação, por exemplo, a gente pode pegar logo do início esse exemplo. Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. O relatório da criação revela que a vida da humanidade deriva de Deus unicamente. O corolário desse fato básico é que a imortalidade não é inerente ao homem, mas é um dom gratuito, um dom de Deus. Quando Deus criou os nossos pais, né, Adão e Eva, concedeu-lhes liberdade de decisão, a capacidade de escolher. Ele poderia obedecer ou deixar de fazê-lo, e a continuação de sua existência dependeria de contínua obediência por meio do poder de Deus. Assim, a sua posse do dom da imortalidade era condicional. Deus esclareceu cuidadosamente as condições sob as quais ele perderia, né, esse dom. Por exemplo, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência acarretaria a morte. Satanás assegurou, dizendo: é certo que não morrereis. Gênesis 3, verso 4. Mas depois de haverem transgredido a ordem divina, Adão e Eva descobriram que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6, 23. Seu pecado lhes trouxe a sentença: retornarás à terra como dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3, verso 19. Essas palavras não indicam uma continuação da vida, e sim a sua cessação. Depois de pronunciar essa sentença, Deus barrou ao par pecaminoso o acesso à árvore da vida para que não pudessem comer e viver para sempre. Gênesis 3, 22. Essa ação divina tornou claro que a imortalidade prometida com base na obediência havia se perdido por causa do pecado. Agora eles se haviam tornado mortais, sujeitos à morte, e uma vez que Adão não mais poderia transmitir aquilo que ele próprio não possuía, a morte passou a todos os homens. Por quê? Diz o apóstolo Paulo: todos pecaram, Romanos 5, verso 12. Foi tão somente a misericórdia de Deus que protegeu Adão e Eva da morte imediata. O Filho de Deus se ofereceu
né, de acordo com a Escritura, para dar sua própria vida a fim de que tivessem outra oportunidade, uma segunda chance. Ele era o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Embora as pessoas nasçam mortais, a Bíblia as estimula a buscarem a imortalidade, de acordo com Romanos 2, verso 7. O próprio Jesus Cristo é a fonte de sua imortalidade. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, Romanos 6, 23. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. 2 Timóteo capítulo 1, verso 10. E a Bíblia diz, porque assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão vivificados. O próprio Cristo falou que sua voz abriria os sepulcros lá no Novo Testamento e ressuscitaria os mortos. João 5, versos 28 e 29. Se Cristo não houvesse vindo, a situação humana seria de total desesperança e todos os que morressem teriam perecido para sempre. Face à realidade de Cristo, porém, ninguém precisa perecer, disse o próprio Deus, porque advertiu, no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Gênesis 2,17. Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, vocês conhecem o texto, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Assim, a fé em Cristo não apenas salva da penalidade do pecado, como também traz consigo o incomensurável dom da imortalidade. Cristo, ele trouxe imortalidade mediante o Evangelho. Paulo nos assegura que são as Sagradas Escrituras que nos tornam sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Aqueles que não recebem o Evangelho não receberão a imortalidade. É fato. O momento em que nos será concedido o dom da imortalidade, amigo, amiga, é assim descrito pelo santo apóstolo. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Continua ele, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Que texto poderoso, amigo. Isso é muito claro, que Deus não colocou a imortalidade sobre o crente por ocasião da morte, mas irá concedê-la na ressurreição. Quando soar a última trombeta, então isto que é mortal se revestirá de imortalidade. Ao passo que João destaca que recebendo o dom da vida eterna quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador pessoal, a efetiva concretização do dom ocorrerá quando Cristo regressar. Somente então seremos transformados de mortais para imortais, de corruptíveis em incorruptíveis. Se a morte é a cessação da vida, o que diz a Bíblia quanto à condição da pessoa na morte? O que faz com que seja importante que o cristão compreenda esse ensinamento bíblico? O Nisto Cremos está aqui para esclarecer as suas dúvidas, querido ouvinte, querido internauta, querida amiga, querida irmã, querido irmão. Então, a morte, a Bíblia diz claramente que ela é um sono. Morte não é aniquilação completa. É apenas um estado temporário de inconsciência enquanto a pessoa aguarda a ressurreição prometida por Jesus. A Bíblia identifica repetidamente esse fato intermediário como um sono, referindo-se à morte de algumas pessoas. O Antigo Testamento descreve Davi, Salomão e outros reis de Israel e Judá como estando a dormir com seus pais. Você pode ver isso em 1 Reis 2:10, 11:43, 14, 20 e 31. Também capítulo 15, verso 8, 2 Crônicas 21, verso 1,
e 26, verso 23. Jó, o patriarca, identificou a morte como um sono no capítulo 14 do seu livro, do livro de Moisés, evidentemente, que leva o seu nome, capítulo 14, de 10 a 12. Assim como o fizeram Davi, no Salmo 13, verso 3, Jeremias, no capítulo 51, 39 e 57, e o próprio Daniel, no mesmo livro de Daniel, capítulo 12, verso 2. O Novo Testamento utiliza as mesmas figuras ao descrever a condição da filha de Jairo, que estava morta. Jesus disse que ela estava dormindo, Mateus 9, verso 24. Ele se referiu também a Lázaro, já morto há 4 dias, da mesma maneira, no capítulo 11 de João, a partir do verso 11 a 14. Mateus escreveu que muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram após a ressurreição de Cristo, em Mateus 27, 52. Ao registrar o martírio de Estevão, por exemplo, Lucas disse que ele adormeceu. Isso está escrito em Atos 7, verso 60. Tanto Paulo quanto Pedro também se referiram à morte como um sono em 1 Coríntios 15, 51 e 2 Pedro, capítulo 3, verso 4. A representação bíblica da morte como sono caracteriza muito bem a natureza, conforme o demonstram as seguintes comparações. Por exemplo, aqueles que dormem estão inconscientes. A Bíblia diz, os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9, verso 5. No sono, por exemplo, os pensamentos conscientes cessam. Quando diz a Bíblia, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Salmo 146, verso 4. Se você puder, tome nota desses textos, porque isso corrobora. Esses textos vão ratificar justamente o sentido de que a pessoa, quando morre, ela não continua vivendo. Ela apenas fica na inconsciência e fica descansando até o dia que a Bíblia diz da ressurreição dos mortos, não é? Que a pessoa vai ressuscitar. Muito bem, o sono, ele põe fim a todas as atividades do dia. A Bíblia diz, no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, verso 10. O sono nos dissocia daqueles que estão despertos e de suas atividades. Para sempre, olha o que o texto diz, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Sono normal inativa as emoções. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, verso 6. Durante o sono, as pessoas não louvam a Deus, certo? Então, a Bíblia diz no Salmo 115, verso 17, que os mortos não louvam ao Senhor. O sono pressupõe posterior despertar. Vem a hora, diz a Bíblia, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João 5, 28 e 29. A pessoa retorna ao pó. Lembre-se disso. Para compreender o que ocorre com a pessoa quando ela morre, é necessário entender o que constitui a própria natureza humana. A Bíblia retrata a pessoa como uma unidade orgânica. Nós estudamos isso em um dos temas anteriores. Por vezes, a Bíblia utiliza a palavra alma para se referir ao indivíduo como um todo e outras vezes para identificar suas afeições e emoções. Mas ela não ensina que o homem é composto de 2 partes distintas, separadas, corpo e alma. Somente existem juntos. Eles formam uma unidade indivisível. Na criação da humanidade, por exemplo, a união do pó, da terra, elementos terrestres, com o fôlego de vida produziu uma criatura ou alma vivente. Adão não recebeu uma alma como entidade separada. Ele tornou-se alma vivente de acordo com Gênesis 2, versículo 7. Na morte ocorre como que o inverso. O pó da terra menos o fôlego de vida resulta em uma pessoa morta ou alma morta, sem qualquer grau de consciência, de acordo com o Salmo 146, versículo 4. Os elementos que haviam composto o corpo retornam para onde? À terra, né? De onde haviam provindo. A alma não possui existência consciente à parte do corpo. E em parte alguma,
a Bíblia indica que por ocasião da morte a alma sobrevive como entidade consciente. Efetivamente, a alma que pecar, olha o que diz o profeta no Antigo Testamento, morrerá. A alma que pecar, morrerá. Ezequiel 18, versículo 20. O Antigo Testamento chama de Sheol, a palavra em hebraico, e Hades, no grego, o lugar para onde vão as pessoas quando morrem. Nas Escrituras, Sheol normalmente significa apenas sepultura. Pegou? O significado de Hades é similar ao de Sheol. Todos os mortos vão para esse lugar, Salmo 89, 48, tanto os justos quanto os ímpios. Jacó assim se expressou: chorando descerei até a sepultura. Essa palavra sepultura no hebraico aqui é Sheol. Gênesis 37, verso 35. Quando a terra abriu a sua boca para engolir o rebelde Coré e seus companheiros, lembram dessa história? Eles vivos desceram ao abismo. A palavra abismo aqui no hebraico é Sheol. Números capítulo 16, versículo 30. O Sheol recebe a pessoa toda por ocasião da morte, ou seja, a sepultura. Quando Cristo morreu, ele foi para a sepultura. Agora a palavra em grego é Hades. Mas na ressurreição, sua alma deixou a sepultura. Novamente a palavra Hades aparece aqui no grego em Atos 2, 27 e 31, ou Sheol no hebraico, não é? Em Salmo 16, versículo 10. Ao Davi agradecer a Deus pela cura, ele testificou que sua alma havia sido salva da sepultura. Salmo 30, verso 3. A palavra sepultura aqui novamente aparece em hebraico como Sheol. A sepultura não é um lugar de consciência, como muitas pessoas pregam por aí, não é? Os mortos deverão permanecer em estado de inconsciência na sepultura até a ressurreição, quando os sepulcros ou os Hades entregarão os mortos. Apocalipse 20, verso 13. A palavra é Hades. Agora, tem um texto interessante na Bíblia sobre o espírito que retorna a Deus. Enquanto o corpo, evidentemente, retorna à terra, o espírito retorna a Deus. Salomão, ele disse que na morte o pó volta à terra, como era, e o espírito, não é assim que diz a Bíblia, volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Isso é verdadeiro para todos, tanto justos quanto injustos, quanto ímpios. Muitos têm pensado que esse texto provê evidência de que a essência da pessoa prossegue vivendo após a morte. Mas na Bíblia, nem o termo hebraico, nem o grego para espírito, ou ruach, ou pneuma, respectivamente, se referem a uma entidade inteligente capaz de existência consciente à parte do corpo. Ao contrário, esses termos se aplicam ao fôlego de vida, o princípio vital da existência que anima seres humanos e também animais, como estudamos nos capítulos iniciais do Nisto Cremos. Salomão escreveu: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, ou seja, ruach. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe que o fôlego de vida, ruach, dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Eclesiastes 3, versos 19 a 21. Então, amigo, amiga do Nisto Cremos, assim, de acordo com Salomão, por ocasião da morte, não há diferença entre o espírito de homens e o espírito de animais. A declaração dele de que o espírito, ou ruach, retorna a Deus que o deu, indica que o que retorna a Deus é simplesmente o princípio vital que ele distribuiu. Não há indicação de que o espírito ou respiração seja uma entidade consciente separada do corpo. Este ruach pode ser considerado igual ao fôlego de vida que Deus assoprou no primeiro ser humano a fim de animar-lhe o corpo até então sem vida. Existe harmonia ao longo das Escrituras.
Por exemplo, muitos cristãos honestos que não estudaram todo o ensinamento bíblico no tocante à morte têm ignorado o fato de que a morte é um estado de sono até a ressurreição. Eles têm acreditado que várias passagens bíblicas apoiam a ideia de que o espírito ou alma possui existência consciente após a morte. Um estudo mais cuidadoso revela, não obstante, que o ensinamento sistemático da Bíblia é que a morte ocasiona a cessação da consciência. Isso mesmo. Se na morte o estado é de completa insensibilidade, com quem ou com o que se comunicam os médiuns espíritas, por exemplo, com todo respeito aos nossos irmãos espíritas, né? Qualquer pessoa honesta sabe muito bem e admitirá muitos desses fenômenos que são fraudulentos. Outros, porém, não podem ser explicados como fraudulentos. Existe, obviamente, algum poder sobrenatural conectado com o espiritualismo. O que ensina a Bíblia a respeito do assunto? O Espiritismo originou-se com a primeira mentira de Satanás a Eva, quando ele disse: "É certo que não morrereis". Gênesis capítulo 3, versículo 4. Lembram? Suas palavras foram o primeiro sermão sobre imortalidade da alma natural. Atualmente, por todo o mundo, religiões de todos os tipos repetem involuntariamente o mesmo erro. Para muitos, a sentença divina, a alma que pecar, essa morrerá, de Ezequiel 18, verso 20, tem sido invertida, recebendo o significado: a alma, mesmo que peque, viverá eternamente. A errônea doutrina da imortalidade natural conduziu à crença do estado consciente na morte. Conforme vimos, essa posição contradiz diretamente o ensinamento bíblico a respeito desse assunto. Ela foi incorporada à fé cristã a partir da filosofia pagã, particularmente a de Platão, filósofo grego, durante o tempo da grande apostasia, que nós estudamos sobre essa grande apostasia no episódio de número 13 do Nisto Cremos. Tais ensinamentos vieram a se tornar o ponto de vista prevalecente dentro do cristianismo e ainda hoje representam o pensamento que domina, em toda a cristandade, pelo menos na maior parte. A crença de que os mortos estão conscientes preparou muitos cristãos para a aceitação do espiritismo. Isso mesmo. Se os mortos estão vivos e na presença de Deus, por que não poderiam retornar à Terra na qualidade de espíritos ministradores? E se podem fazê-lo, por que não tentar comunicação com eles a fim de receber deles conselho e instrução para evitar infortúnios ou para receber conforto em meio às tristezas? Interessante, não é? Identificando sobre essa linha de raciocínio, Satanás e seus anjos estabeleceram uma linha de comunicação por meio da qual podem levar a efeito os seus estratagemas, os seus enganos. Por intermédio de técnicas como as sessões espíritas, eles personificam os amados falecidos, trazendo suposto conforto e segurança aos vivos. Por vezes, predizem até eventos futuros, os quais, caso se tornem realidade, resultam em credibilidade para o embuste. A partir daí, as perigosas heresias por eles transmitidas recebem a marca da autenticidade, mesmo que contradigam as Escrituras e a lei de Deus. Tendo conseguido remover as barreiras contra o mal, Satanás adquire pleno domínio sobre as pessoas, afasta-as de Deus e destina-as à destruição certa. Ninguém necessita ser iludido pelo Espiritismo, é verdade. A Bíblia demonstra claramente que suas pretensões são falsas. Conforme vimos, a Bíblia ensina que os mortos não sabem coisa alguma, que eles jazem inconscientes na sepultura. A Bíblia também proíbe fortemente qualquer tentativa de comunicação, diálogo com os mortos ou com o mundo dos espíritos. Ela diz que aqueles que pretendem se comunicar com os mortos, tais como os médiuns da atualidade, na verdade, estão se comunicando com espíritos familiares, que são espíritos de demônios. O Senhor disse que essas atividades constituem abominação e aqueles que as praticassem deveriam ser punidos com a morte. Levítico
capítulo 19, 31, 20 e 27, e Deuteronômio 19, versos 10 e 11. Isaías expressou muito bem a futilidade do espiritismo nos seguintes termos: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Que texto, hein? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Isaías 8, versos 19 e 20. Meus amigos e irmãos, com todo respeito àquelas pessoas que consultam os mortos, a Bíblia tem uma declaração. A Bíblia diz que isso é incorreto. Efetivamente, apenas os ensinamentos da Bíblia podem salvaguardar os cristãos contra este avassalador engano de Satanás. A Bíblia registra várias situações de atividades espiritualistas, desde os mágicos de Faraó, os mágicos, astrólogos e adivinhos de Nínive e Babilônia, até os feiticeiros e médiuns de Israel, e todas elas foram condenadas. Um exemplo é a sessão desempenhada pela feiticeira de Endor, por solicitação de Saul, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 1 Samuel 28, verso 6. Portanto, Deus nada teve a ver com o que aconteceu lá em Endor. Saul foi enganado por um demônio que personificou Samuel. Ele não viu efetivamente Samuel. A feiticeira contemplou a forma de um homem idoso, ao passo que Saul apenas percebeu, concluiu, entendeu que se tratava do profeta já falecido. No verso 14. Se queremos crer que aquela aparição era realmente Samuel, como muitos teólogos, muitos cristãos pensam que foi Samuel, devemos nos preparar para acreditar que os feiticeiros, adivinhos, necromantes, mágicos e médiuns espíritas são capazes de chamar os justos mortos de qualquer lugar em que estejam depois de morrerem. Temos também de aceitar que o bondoso profeta Samuel existia em estado consciente em algum lugar da terra, uma vez que o homem idoso sobe da terra. Verso 13. Essa sessão levou Saul ao desespero, não à esperança. No dia seguinte, ele cometeu suicídio. Observe que o assim chamado Samuel predissera que no dia seguinte Saul e seus filhos estariam com ele, 1 Samuel 28, 19. Se ele estava correto, deveríamos concluir que após a morte, o desobediente Saul e o justo Samuel passariam a viver juntos, não é verdade? Em lugar de tudo isso, devemos concluir que um anjo mau produziu os eventos enganadores que ocorreram durante aquela sessão. No passado, as manifestações do espiritismo se restringiam ao reino oculto. Porém, mais recentemente, o fenômeno assumiu uma aparência cristã, de modo a poder enganar o mundo cristão. Professando aceitar a Cristo e a Bíblia, o espiritismo se tornou um inimigo perigoso dos cristãos. Seus efeitos são sutis e enganadores. Pela influência do espiritismo, a Bíblia é interpretada de molde a agradar ao coração não regenerado, enquanto suas verdades solenes e vitais são anuladas. Preocupa-se com o amor como o principal atributo de Deus, rebaixando-o, porém, até reduzi-lo a sentimentalismo enfermiço, pouca distinção, fazendo entre o bem e o mal. A justiça de Deus, sua reprovação ao pecado, os requisitos de sua santa lei, tudo isso é posto de parte. O povo é ensinado a considerar os 10 mandamentos como letra morta. Fábulas aprazíveis, fascinantes, cativam os sentidos, levando os homens a rejeitar as sagradas escrituras como fundamento da fé. Através desses meios, o certo e o errado se tornam relativos, você não acha? E cada pessoa, ou situação, ou cultura, se torna a norma do que é verdade. Em essência, cada pessoa se torna um Deus, cumprindo assim a promessa satânica: sereis como Deus. Gênesis 3, verso 5.
Encontra-se diante de cada um de nós, amigo ouvinte, amigo que está nos assistindo, internauta pelas redes sociais, a hora da provação que há de vir sobre o planeta Terra. Satanás está a ponto de usar grandes sinais e milagres em seu esforço final para enganar o mundo. Falando a respeito desse engano avassalador, João escreveu: Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rães. Por quê? Eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do planeta inteiro com o fim de ajuntá-los para a grande peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, versos 13 e 14. Que texto! Somente aqueles que são guardados pelo poder de Deus, que têm sua mente fortalecida pelas verdades das Escrituras, aceitando-as em toda a sua totalidade e autoridade, estarão aptos a escapar. Todos os demais não possuem proteção e serão enredados por este terrível engano. A segunda morte, ela é a punição final dos pecadores impenitentes e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida e ocorre no final dos 1000 anos. Não existe ressurreição desta morte. Com a destruição de Satanás e dos injustos, o pecado e a própria morte serão erradicados. Vou dar um spoiler para você. Próximo estudo, 27º episódio, eu vou falar sobre os 1000 anos. Você não perde por esperar, que fala sobre a segunda morte. Cristo, ele nos assegura que todo aquele que vencer de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Pegou? Segunda morte, segunda ressurreição, depois dos 1000 anos. Baseados então naquilo que a Bíblia designou como segunda morte, podemos assumir que a primeira morte é aquilo que todas as pessoas, exceto os que forem trasladados, experimentam como resultado da transgressão de Adão. Ela é o final normal da humanidade, sob os efeitos degenerativos do pecado. Ressurreição é a restauração da vida, juntamente com a plenitude do ser e da personalidade, subsequentemente à morte. Está sujeita à morte, deve haver uma ressurreição para que possa existir, não é, ressurreição. Uma vez que a humanidade, novamente a experiência da vida após a sepultura, através do Antigo e do Novo Testamento, qual estudamos que é a palavra de Deus inspirada, os mensageiros de Deus expressaram sua esperança quanto a uma ressurreição, a ressurreição dos justos. A esperança da ressurreição, para a qual temos sólida evidência, estimula-nos com o pensamento de que poderemos desfrutar um futuro melhor para além do presente mundo, pois aqui a morte é o destino de todos nós. A ressurreição dos justos mortos para a imortalidade acha-se intimamente associada à ressurreição de Jesus. Isso mesmo, pois é o ressurreto Cristo que no devido tempo operará a ressurreição dos mortos, de acordo com João 5, 28 e 29. O que teria acontecido então se Cristo não houvesse ressuscitado, amigo, amiga? Paulo resume as consequências. Não haveria sentido em se pregar o evangelho. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, a vossa fé também é vã. 1 Coríntios 15, 14. Não haveria perdão dos pecados. Ele diz, e se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados. Não haveria propósito na crença em Jesus se ele não houvesse ressuscitado dos mortos. E se ele não ressuscitou, é vã a vossa fé. Não haveria ressurreição geral dos mortos se ele não houvesse saído da sepultura. Ora, ele diz, se é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, diz a Bíblia, afirmam alguns, dentre eles, que não há ressurreição de mortos? Verso 12. Não haveria esperança nenhuma além da sepultura se Jesus não houvesse ressuscitado. Se ele não ressuscitou, continua o apóstolo, os que dormiram em Cristo pereceram ou estão perdidos. Versos 17 e 18. Ó amigo, o Cristo que saiu da sepultura era o mesmo Jesus que vivera aqui em carne. Agora, ele possuía um corpo glorificado,
mas este ainda era um corpo real. Era tão real que os outros nem mesmo perceberam qualquer diferença. O próprio Cristo negou que fosse uma espécie de espírito ou fantasma. Falando a seus discípulos, ele disse: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Lucas 24:39. A fim de demonstrar sua realidade física após a ressurreição, Cristo também comeu em presença deles, verso 43. A ressurreição exerceu um efeito eletrizante sobre os discípulos de Cristo. Transformou um grupo de homens fracos e assustados em valentes apóstolos, prontos a empreender qualquer coisa em favor de seu mestre. E olha a missão. Eles assumiram como resultado da ressurreição de Cristo uma missão e sacudiram o Império Romano e revolucionaram o planeta Terra, de acordo com Atos 17, versículo 6. Oh, amiga, amigo, foi a certeza da ressurreição de Cristo que deu sentido e poder à pregação do Evangelho. Pedro, ele fala da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos como produzindo uma viva esperança nos crentes. 1 Pedro 1, verso 3. Os apóstolos consideravam a si próprios sob a obrigação de testemunhar de sua ressurreição e baseavam seus ensinamentos quanto à ressurreição de Cristo sobre as predições messiânicas do Antigo Testamento. Foi o seu conhecimento pessoal da ressurreição do Senhor Jesus que concedeu grande poder ao seu testemunho. Os apóstolos enfrentaram a oposição dos líderes judeus, exemplificando isso aqui, quando prosseguiram pregando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Quando acusado diante do Sinédrio, o apóstolo Paulo declarou que vivia aquela situação em virtude de sua esperança na ressurreição dos mortos. Atos 23, versículo 6. Aos Romanos, Paulo escreveu que Jesus Cristo foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Romanos 1,4. No batismo, explicou ele, os cristãos testificam de sua fé na ressurreição de Cristo. Romanos 6, 4 e 5. Cristo ensinou que existem duas ressurreições gerais, clássicas. A ressurreição da vida e a ressurreição da morte, no caso da vida para os justos e do juízo para os injustos. Os 1000 anos separam essas duas ressurreições gerais, ok? Aqueles que participam da primeira ressurreição são chamados de bem-aventurado e santo, Apocalipse 20, verso 6. Eles não experimentarão a segunda morte, a segunda ressurreição, no lago de fogo, ao final dos 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20, verso 14. Essa ressurreição para a vida e a imortalidade, de acordo com João 5, 29, ocorre por ocasião do segundo advento. Aqueles que a experimentarem jamais tornarão a morrer, Lucas 20, 36. Estarão unidos a Cristo para sempre. Pergunta que não quer calar, pastor, como será o corpo dos ressuscitados? Boa pergunta, Claro, a semelhança de Cristo, os santos ressurretos possuirão um corpo real, sem dúvida. Assim como Cristo se ergueu glorificado, também eles serão glorificados na ressurreição. Paulo diz que Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Filipenses 3, 21. Ele chama o corpo não glorificado e o corpo glorificado de corpo natural e corpo espiritual, respectivamente. O primeiro é mortal e corruptível. O segundo é imortal e imperecível. A mudança de mortalidade para imortalidade ocorre instantaneamente quando? Na ressurreição. 1 Coríntios 15, 42 a 54. Os injustos ressuscitam na segunda ressurreição geral, que ocorre no fim dos 1000 anos. Esse é o 27º episódio. Vou deixar esse assunto para o próximo estudo, para o nosso próximo encontro.
Essa ressurreição ocorre para que se execute o juízo final e a condenação. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida serão ressuscitados nessa oportunidade e lançados para dentro do lago de fogo, experimentando a segunda morte. Apocalipse 20, versos 15 e 14. Eles poderiam ter evitado esse final trágico, é verdade. Em linguagem inconfundível, Deus apresenta o meio de escape. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós o coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis? Por que não tenho prazer na morte de ninguém? Diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel 18, 30 a 32. Amigos do Nisto Cremos, amiga, meu irmão, minha irmã, Cristo promete que o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte ou da segunda ressurreição. Aqueles que aceitam a Cristo e a salvação que Ele traz experimentarão gozo indescritível por ocasião de seu extraordinário retorno. Desfrutando felicidade imarcessível, passarão toda a eternidade em companheirismo com seu Senhor e Redentor. Você certamente estará com Jesus Cristo. Ele quer curar nossas feridas e principalmente as feridas da alma. Assim como fez aquele milagre na filha do chefe da sinagoga, Ele deseja fazê-lo em sua vida também, Rabi, em sua casa. eu te suplico. Minha filhinha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Talita cumi. Levanta-te. Eis-me aqui, a semana me cansou. Estava no trabalho, esqueci de ti, Senhor. Eis meu coração, toma em tuas mãos. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto
de toda imperfeição e cumpra em nós o teu querer. Eis-me aqui, meus pés não podem mais. Cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição. Cumpra em nós o teu querer. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição, e cumpra em nós o teu querer. Talita cumi. Levanta-te. Que maravilha, amigo, a esperança da ressurreição que temos, porque cremos nas sagradas letras que nos dão força, que nos confortam e que nos dão segurança. Se você puder, onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Deus eterno, muito obrigado por este estudo de hoje. Obrigado porque acreditamos que a morte não é o fim para aquele que acredita na ressurreição da vida. Acreditamos durante o estudo de hoje que um dia o Senhor ressuscitará todos os justos e também todos os injustos para o acerto de contas, para o final, no juízo executivo. Ó Deus, que nós estejamos entre aqueles justos, mesmo pecadores, mas redimidos pelo Teu sangue, e que o nosso nome seja inscrito no livro da vida do Cordeiro. Nos dê a Tua bênção. Obrigado por esse estudo, pois te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o Nisto Cremos de hoje fica por aqui, mas eu te aguardo para o próximo episódio da semana que vem. Que Deus te abençoe. Tchau.